Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, boa noite, boa noite. Uns minutinhos de atraso por problemas técnicos, mas graças a Deus estamos aqui para mais um estudo, uma reflexão da nossa querida e amada Joana de Ângeles. Eu vou acender um pouco a luz aqui, que eu achei que ficou escuro, gente. Acho que agora ficou melhor, né? Já estou de óculos escuros. Com escuro, vão pensar que eu sou uma coruja. Bom, aproveitando esse momento maravilhoso que é estar aqui nessa rádio querida, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, numa rogativa de apoio, pedindo aos amigos espirituais que nos protejam, que nos amparem, não só a mim, que estou aqui nesse momento, mas a todas as pessoas que têm acesso à nossa querida rádio, à nossa querida direção dos trabalhos, que possamos, Senhor, desenvolver o tema de hoje dentro do próprio título, com muita paz. Obrigada, Senhor. Gente, tive que ser mais rápida, porque senão o tempo urge. E a lição é um pouquinho grande hoje, tá? Essa lição chamada Conquista Tua Paz realmente é uma lição muito bonita, porque nos remete a Jesus. Não que as lições de Joana não remetam a Jesus, mas essa nos fala daquela famosa frase de Jesus sobre a paz, que eu não vou falar agora. A Joana chama atenção nessa lição de uma coisa assim, muito importante para todos nós, pela atual turbulências que nós vivemos no planeta Terra hoje, com fenômenos perturbadores que vão se multiplicando a todo instante e vão desafiando os nossos valores éticos. Oi, Dídima. Oi, Catinha, querida, tudo bem? Então, ela fala, vejam bem, aí a gente tem que prestar atenção em fake news, né? Nessas coisas falsas, porque ela diz aqui que existem notícias destituídas de significado e que repletam as redes sociais, variedades de distrações que competem com os nossos deveres, que se encontram aguardando, e sem oportunidade de serem atendidos. Quer dizer, os deveres que nós temos que atender, deixamos de lado para atender as redes sociais, as notícias, e o tempo vai escoando, parece que escoa assim com uma rapidez imensa. Em razão do quê? Por que a gente tem essa sensação? Em razão da multiplicidade de mecanismos de fuga das responsabilidades
nos facultando, olha o que a Joana está nos chamando, facultando a bisbilhotice e a curiosidade em torno de futilidades que vão assumindo significados que não merecem, ao mesmo tempo que vão produzir o vazio existencial, ante o exibicionismo de pessoas atormentadas que se fazem notícias através do quê? Dos artifícios virtuais, dos escândalos. Aí nós vemos programas ao vivo, né? Os BBBs da vida e outros mais, que pessoas que eram totalmente desconhecidas se tornam ídolos da noite para o dia. Os influencers atuais, todo mundo agora quer ser influencer, quer ter essa visibilidade. Por que será? E nós vimos aí outro dia a notícia de uma menina tão bonita, como influencer, teve uma depressão horrível lá no trabalho ao vivo, né, no BBB, ficou deprimida, teve que se tratar. Então, vejamos as ilusões, né, que são feitos esses programas, e nós criamos expectativas. Nunca houve tanta solidão entre as criaturas humanas, por incrível que pareça, com tanta coisa nas redes sociais, e, ao mesmo tempo que a população do planeta atinge índice elevado e lota os espaços disponíveis. É impressionante, não é só aqui no Brasil que isso acontece, é no mundo inteiro. Ambições desordenadas e as inquietações injustificadas vão campeando, atormentando as mentes ávidas de projeção, como se o objetivo existencial de nossas vidas fosse apenas o mentiroso prato do prazer social. A Joana tem uns termos que eu gosto tanto, o mentiroso prato do prazer social, que provoca o quê? Inveja nos e antipatia nos. Muito triste tudo isso, muito triste. Então, a Joana vai nos falando que nós não devemos... Perdão, pulei aqui uma folha. Não. Então, ela diz que essa ilusão ela atinge um exagerado panorama e nos arranca da nossa realidade para paisagens tresvariadas da fantasia. Então, essas projeções, nesses programas ao vivo, nesses realities, eles trazem fantasias enormes para cada um que quer participar, que participa, porque as fantasias com a fama, com o dinheiro premiado, fora os presentes que se ganham durante todo o reality. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque essa ilusão vai atingindo o exagerado panorama. E se tem a impressão de que somente o sonho do ter e do poder proporciona bem-estar. Mesmo que dispare em nós o gatilho interno da insatisfação, do medo de não poder gozar indefinidamente de tudo isso, não é? Do ter e do poder. Eu fico triste, muito triste, com o fato de não estar muito longe do que acontece também em todos os ambientes religiosos. Mas como nós estamos falando aqui de doutrina espírita, eu só posso falar de casas espíritas, que se tem, infelizmente, um sonho, né, de ser presidente, de ser diretor, de ser o esclarecedor, o palestrante, o dirigente. E aí nós vemos que tudo isso traz, não é, um prazer, um gozo indefinido de estar ali. Coitada dessa pessoa.
muitas vezes, na maioria, são anônimas no mundo. Não têm, às vezes, nenhuma profissão definida. E isso é o mais alto que puderam, né, alcançar, galgar um cargo numa casa espírita, que não tem nenhuma, não é levado em nenhuma consideração no plano espiritual nesse sentido. Se faz uso de um cargo apenas para promover o ego, é muito triste. Usar da religião para qualquer coisa que não seja a evolução do nosso espírito. E as exigências da modernidade tecnológica também impõem o comportamento da velocidade, né? Hoje compramos um produto tecnológico, amanhã você ainda nem acabou de pagar aquele, nossa, amanhã já tem um outro sendo lançado que tem 2 botõezinhos a mais. E diz que tem não sei quanto nele, e diz que é uma coisa assim, de uma loucura. Então, essa exigência tecnológica também impõe esse comportamento de velocidade, para que sejam apreciadas todas as contribuições da comunicação virtual, impedindo-se, de certo modo, como diz a Joana, impedindo-se que se tenha um aprofundamento maior das questões normais da existência. Não se discute mais isso, não faz sucesso, né? Se você colocar isso na rede, essas milhares e milhões de pessoas que sofrem desse vazio existencial vão odiar isso, porque não é isso que elas querem ouvir. Então, se impõem novos padrões de conduta e, de alguma forma, a robotização do ser humano, né? Ela vai sendo feita automaticamente. Quando nós vemos, nós estamos naquela forma robótica, fazendo as coisas e nem tomando consciência daquilo que estamos fazendo. E também, com certa automação, os sentimentos de amor, de solidariedade, de ternura, de caridade. E assim, tantos outros têm ficado à margem. Isso, a prejuízo do desenvolvimento emocional, enriquecido de compreensão da finalidade da vida, tanto quanto das suas reais necessidades. Então, vejamos quanto prejuízo nós vamos ter que dar conta ao desperdiçarmos as grandes oportunidades que nos são dadas. Então, o prejuízo do desenvolvimento emocional será muito danoso para todos nós ao desencarnarmos. Aqui mesmo já vamos tendo as consequências. A valorização do corpo, da sua aparência, um culto extravagante e, muitas vezes, muito triste, patológico, que vem substituindo os impositivos profundos do ser, cada vez mais exigente do ego. Então, quando nos deixamos dominar pelo ego, é ele que se impõe, é ele que determina. Você imagina você ir todos os dias, ou 3 vezes por semana, ir na sua academia, ou fazer o seu pilates, ou andar um pouco de esteira e fazer uns exercícios que são importantíssimos. Eu digo isso para mim mesma, gente, não sou exemplo, mas é importante. Eu reconheço a importância de nós estarmos envelhecendo e precisando, né, fortalecer os músculos, ativar os nossos hormônios. Isso é saudável. O que não se pode entender, e nem precisamos entender, porque nós entendemos, é a pessoa que vai às 8 da manhã e sai ao meio-dia. Todos os dias vai para a academia nesse horário. Uma das patologias é a vigorexia, a pessoa viciada em exercícios físicos, porque nunca está bom, ela não está perfeita.
Como não existe perfeição, né? Aqui é tudo relativo, nós ficamos pensando, buscando que tipo de perfeição. E se você pergunta, que eu já perguntei, já tive intimidade suficiente para perguntar a uma pessoa, ela me disse, mas é porque eu não estou satisfeita com isso, com aquilo, eu quero fazer uma lipo aqui, uma lipo ali, uma lipo sei lá onde, na cabeça, no dedo do pé, nada está bom. Está sobrando essa gordurinha aqui. Aí, quando a gente vai fazer uma análise profunda, ela tem um distúrbio, né, de corporal, ela se vê sempre ou gorda demais ou magra demais, tem sempre uma distorção da imagem. Então, essa valorização do corpo, da aparência, isso tudo são aqueles indivíduos que não podem desfrutar dessas comodidades, alguns indivíduos que não podem, dessas comodidades exageradas, parecem fantasmas perdidos no ar, sem objetivos nem significado. Estamos realmente vendo a vida restrita às satisfações, necessidades e prazeres passageiros. Exatamente como ela diz aqui, que as pessoas, medo de não poder gozar indefinidamente disso tudo. Eu fico pensando, gente, nós não voltamos o planeta, né, ao planeta, na reencarnação, para perdermos tempo. Se você pede um tempo de voluntariado desse tipo de pessoa, ela não diz que não tem tempo. Ela não pode, porque isso, porque aquilo. Mas ela pode ficar 4, 5 horas na academia. Não estou contra a academia, pelo contrário, eu preciso ir. Mas é aquela horinha em que você vai buscar a sua saúde física e mental também. E como consequência desses fenômenos, vão aumentando os tormentos emocionais e as nossas estruturas, que são muito frágeis, cedem. Cedem lugar aos transtornos depressivos, e outros também vão assolar, vão ali utilizar os mecanismos da violência. Então, além dos tormentos emocionais, tem aqueles que intensificam a sua violência, porque estão com raiva do mundo, estão com ódio de tudo, porque não estão satisfeitos, porque não conseguem alcançar aquilo que se acha que merece, que a vida tem que ser como eu quero. E aí vem o vazio existencial, porque perdemos o sentido das coisas e nada tem importância. A estabilidade psicológica ela é muito necessária, de Joana, para a realização nossa, né? De nós. Agora, temos que saber administrar. Administrar esses diferentes acontecimentos que nos acontecem, né? E os acontecimentos que nos sucedem. A cada momento temos um novo desafio, não é mesmo? A todo momento acontece uma coisa diferente e a gente fala, nossa, mal terminei um problema, já veio outro. Cada um pior que... Né? Cada um é pior que o outro. Nossa, um monte de problemas. Não, são problemas chamados, sim, mas são desafios. O tempo todo, a vida vai nos dando essa oportunidade de vencer esses desafios. Mas esses desafios precisam ser garantidos por nós através do nosso comportamento. E quando ela diz que essa estabilidade é muito necessária para a nossa realização, ela diz que esse controle, né, saber administrar esses acontecimentos, ela diz que esse controle nem sempre é conseguido. E ele resulta do hábito saudável de nos conduzirmos socialmente, graças ao exercício de natureza interior. Por isso que nem sempre é conseguido esse controle em administrar os acontecimentos que nos sucedem. Porque nós, criaturas humanas, somos um conjunto dos nossos comportamentos, que se transformam em mecanismos de sustentação, olha que forte, da nossa existência. Então,
Nós somos um conjunto de comportamentos que vão se transformando em mecanismo de sustentação da nossa existência. Então, a gente precisa mudar muito o nosso comportamento atual. E, por essa razão, ela nos diz de desafios contínuos a conquista da paz. Vai se transformar na mais valiosa meta a ser conseguida. Quer dizer, a paz também é um programa. A paz é a meta a ser alcançada. E a gente vai pensando que a paz, vejam bem, a gente pensa, eu quando não entendia nada disso, eu achava isso também, que a paz é a ausência de preocupações ou de ação contínua, não passando esse comportamento de modorra, ausência do dinamismo, paralisia. Eu achava que paz era isso. Não me aborreça. Estou aqui deitada, em berço esplêndido, na paz. Não pensando nas responsabilidades, não pensando em nada. Estou na paz. Olha a paz aí, não é? Não teve o movimento Paz e Amor lá do tempo dos hippies? Né? Muitos de nós aqui, até na nossa idade, pegamos esse movimento, sim. Eu peguei esse movimento. Mas eu era muito criança para me meter a besta a ser hippie, que a coisa ia ficar feia em casa de Noca. Meu pai jamais admitiria que a gente fosse ser hippie, mas que a gente estudasse isso sim. Então, muitas vezes, nós vemos um semblante sereno, né? Mas esse semblante sereno ele oculta uma existência, muitas vezes, assinalada por preocupações, angústias e desesperos vencidos, com coragem e persistência. Então, vamos anotando aí. Coragem e persistência. Ela vai falando de duplas aí, interessante de anotar, hein? Primeiro, coragem e persistência. Joana fala muito de persistência. E a luta, né, da vida, sob qualquer ângulo, ela é a mensageira. A luta é mensageira da ordem, por cuja execução se permite a conquista da harmonia interior. Então, nós temos que lutar. E essa luta é positiva. E a questão diz respeito à maneira como fazemos. Como se faz essa administração, essa atividade que exige de nós, de novo, esforço, abnegação e persistência. A Joana repete isso como uma prece, uma ladainha do bem, claro. Persistência, persistência. E de um tema muito interessante que as pessoas não têm atenção sobre o amadurecimento psicológico nosso. E que é fator decisivo para o comportamento edificante em quaisquer circunstâncias. E que vai culminar no estado de equilíbrio, prenunciador de paz e de plenitude. Então, a Joana vai juntando duplas. Eu achei muito interessante essas colocações dela, porque eu vou prestando atenção sempre na forma que Joana escreve em relação aos livros, né, da coleção psicológica, mas todos os livros da Joana falam dessa psicologia humana. É muito interessante isso. Aí eu vou vendo, se engraçado, ela já falou isso em algum desses livros. E eu já estudamos sobre isso. Nossa, ela está falando a mesma coisa de outra forma, porque educação é repetida. Quem é professor aí, que eu sei que Didma é, Catinha também, educação é repetição. O professor repete, 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 o tempo todo. Aí eu me lembrei agora de uma bobagem. Repete, repete, eu lembrei do grapete, a gente brincava, né? Estou velha, né? Grapete, quem bebe grapete, repete. Então, se repete, a educação se repete, sem parar. É impressionante isso. Por isso que a educação é cansativa. Por isso que, para os pais, eles querem
terceirizar a educação para o professor, para a igreja, para todos os segmentos religiosos. Agora, a Joana diz que trata-se de experiências adquiridas no dia a dia, que acumulam as decisões enobrecedoras. Aí ela nos faz assim uma proposição muito interessante. Se desejas, como quem diz, desejas mesmo manter a postura saudável, desejas realmente manter aquela postura que faculta a conquista da felicidade real? Então ela pede para que a gente se municie de paciência e outra palavra sempre repetida, perseverança. Perseverança em todas as situações em que nos encontremos, avançando sem cessar. Dídima, olha o passo a passo do nosso amigo. Passo a passo, é um processo na conquista do que deve nos constituir como meta prioritária. Então, quando ela fala de meta, ela está dizendo aqui que essa meta prioritária é realmente o desejo da postura saudável, né? Então, seria paciência e perseverança. Duas palavrinhas. Paciência e perseverança. Meta prioritária. E cada palavra dessa nós poderíamos estudar, hein? O que é paciência e perseverança? Passo a passo na conquista da nossa plenitude. Por que é meta prioritária? Para que nós não desanimemos, que os obstáculos não nos desanimem. Porque a gente sabe que quando a coisa vai ficando difícil, todo mundo quer, né, picar a mula, sair correndo e nem olhar para trás. E ela diz uma coisa muito interessante que desanima muitas pessoas. Não desanimar perante os obstáculos e não recear os insucessos iniciais. Por quê? Porque tudo isso vai fomentar os meios hábeis para a nossa conquista definitiva. Então, a conquista definitiva é alcançada quando não desanimemos, né? E nem também vamos sair correndo porque erramos algumas vezes. Vejam bem, como são feitas as pesquisas nos laboratórios de ciência. Não é ensaio e erro. Imagina se Thomas Edison tivesse desistido na segunda lâmpada que queimou. Puf! E queimou mais. E uma vez eu li que foi nem sei quantos, eu não consigo decorar número, nada disso, mas a gente fica com a essência do cientista, que foi, ele não desanimou. Nós temos que pensar que a vida é o nosso laboratório. E nós somos o próprio experimento. Já pensaram nisso? Nós não somos cobaias, somos o nosso próprio experimento na grandeza, na persistência em alcançar os nossos objetivos espirituais através de um novo comportamento. Porque ela diz para a gente ter em mente que toda conquista autoiluminativa, outras palavrinhas, hein? 4. Com tenacidade e amor, confiança e dedicação. A Joana hoje veio para nos dar várias palavras-chave. Para alcançarmos essa autoiluminação, temos que realizá-la com tenacidade e amor, confiança e dedicação. E são palavras que a gente já conhece e a gente não tem ideia no que elas significam juntas e no que elas podem transformar as vidas. E ela fala uma coisa muito importante e interessante da paz política. Muitas vezes ela falha, porque não há como fazer o indivíduo se harmonizar
com qualquer tipo de imposição exterior. Aquilo que vem de fora para dentro não adianta. Pelo contrário, quando se alcança o equilíbrio interior de imediato, apresentam-se os efeitos pacificadores à volta. Então, a questão é alcançarmos o equilíbrio interior de imediato, para que a gente possa sentir esses efeitos pacificadores. Ela diz também que, em consequência, podemos afirmar que, olha que coisa linda, vai todo mundo agora correr para fazer o culto do lar, se evangelizar, orar, porque ela diz o seguinte, que num lar onde alguém logra a paz, toda a família faz-se beneficiária do equilíbrio. Por isso, quem tem alguma função na casa espírita, eu falo da Dídima porque conheço, sei um pouco do trabalho dela, às vezes a pessoa diz assim, a gente pergunta, né, no atendimento fraterno, você faz o culto do Evangelho? Estamos em coisa nunca, varamos devagar, mas sempre, exatamente. Então a pessoa diz assim, Dídima, você que faz atendimento fraterno, quando a gente sugere o culto do lar, a pessoa diz assim, eu não faço, sabe por quê? Para fazer sozinha, ninguém na minha casa aceita. Mas olha aqui, agora tem que afirmar isso no atendimento fraterno. Não, mas quando você estiver fazendo o Evangelho, você está logrando a paz e estará beneficiando toda a sua família. E um dia sentará à mesa com você e vai fazer também o culto do Evangelho. E olha outra coisa fabulosa, quando em uma rua, uma família pacífica, o reflexo estende-se pelos vizinhos, e uma rua onde existe valorização da vida vai se ampliando pelo bairro, pela cidade, pela região e pelo mundo. Eu, sinceramente, eu vou ser muito franca, porque eu não sou hipócrita. Eu não tinha essa dimensão. Eu sei que no Evangelho no Lar existe um lastro, né? A gente lê em André Luiz. Então, quando eu faço, eu peço não só pela minha casa, eu peço meu prédio pequeno, eu peço por todas as famílias, peço uma blindagem espiritual para o nosso prédio, peço aqui pela vizinhança, pelo entorno, e depois eu peço a Deus pelo mundo. Mas eu nunca pensei que onde existe a valorização da vida, você vai se estendendo, bairro, cidade, região e o mundo. Então, a gente não tem que ter medo de orar. Quando eu oro pelo mundo, quando eu oro pelo nosso planeta, nos trabalhos nossos, porque eu tenho certeza que se nós todos juntos sempre fizermos essa campanha de fraternidade pelo mundo inteiro, isso vai chegar lá, porque vai se ampliando. Eu achei assim, agora eu vou fazer mais do que nunca, eu achei esse exercício tudo de bom, tudo de maravilhoso, porque Deus é maravilhoso, porque a paz ela é portadora de bênçãos, que nos facultam a capacidade, outra dupla do amor e da caridade. Então, a paz ela é portadora de amor, das bênçãos do amor, que nos faculta a capacidade do amor e da caridade. Nunca pensamos que a paz fosse tão cheia de duplas, tornando-se fundamental para a construção da vida exuberante. Mas a paz está em mim, no entorno mais demorado. Temos que persistir. Martinha, agora que eu vi, isso mesmo, amor. Então, que coisa maravilhosa, sabemos que essa paz, sendo portadora de bênçãos, ela vai nos facultar o amor e a caridade. E a sua ausência, a ausência da paz, nos transtorna. Porque sem a serenidade que acalma, as ansiedades, dos desejos e auxilia no discernimento daquilo que é melhor para o desenvolvimento ético-moral, nos deixa vazios existenciais, que se tenta preencher
com as atitudes de arrogância e de perturbação. É uma dupla negativa, viu? Até agora a Joana vem trazendo as duplas positivas. Essa dupla a gente não quer. A arrogância nem a perturbação. Agora, no sentido que o Espiritismo explica as razões fundamentais do existir, os objetivos a conquistar possui os mais excelentes elementos elucidativos para a aquisição da harmonia interior. E eu gostei muito desse pequeno parágrafo, que nos dá certeza absoluta que nós estamos no caminho certo, do lado certo, que é o Espiritismo. Porque ele realmente explica as razões do nosso existir, ele nos traz, ele nos mostra os objetivos a alcançarmos, a conquistarmos, e possui os mais excelentes elementos elucidativos para essa aquisição da paz, da harmonia interior. Nossa, quando a gente... Eu não sei, eu acredito que todos nós, todas vocês que estão aqui ouvindo, e as pessoas que um dia ouvirão, verão, né? Na imagem, que pensam também assim, que comecem a descobrir como é bom essa paz interior, né? Dessa aquisição. Então, ela diz que a paz deve e pode ser trabalhada com serenidade. A continuidade vai fortalecendo a luz interior, permitindo maior radiação aos lados vizinhos, com certeza. Mas eu, como assim, eu não acho, às vezes, só porque eu estou orando, vou alcançar, eu peço mesmo, viu? Eu peço que, por favor, que também alcance todo mundo. Eu tenho que falar disso com Deus, que eu gostaria de pedir humildemente, se for, né, que possa também alcançar a todos também. Mas, como podemos trabalhar essa serenidade? Outra dupla maravilhosa. Vocês estão anotando as duplas que eu estou falando? Senão, de castigo, vão ter que assistir tudo. Mediante ações, amor e misericórdia. Olha outra dupla aí. Que diluem as sombras da ignorância e da perversidade. Então, olha o amor e a misericórdia aí, gente. Então, olha, se vocês anotarem numa lista, vocês vão poder perceber quantos recursos nós podemos utilizar para essa paz. E com essa visão de como procedermos na jornada evolutiva, os sentimentos vão se ampliando e abarcam a mente, que se esclarece numa perfeita identificação de significado. Olha, a Joaninha arrasa. Vai vir mais mais uma dupla, hein? Olha, vocês têm que anotar, hein? Depois eu vou perguntar, vou fazer perguntas. Então, a Joana fala que, dessa forma, desse modo, nunca cessamos de amar e servir. Isso não pode cessar. Assinalando os nossos atos, outra dupla, pela bondade e pela compaixão. Vocês estão gostando das duplas que a Joana está trazendo para nós? Que esclarecimento maravilhoso, sempre através... Gente, eu fui perceber isso quando eu terminei, fui dar uma relida, aí eu fui anotando, gente, quantas duplas dinâmicas, quantas duplas Joana vem falando. Agora veio pela bondade e a compaixão. Ela diz que não se trata de anuência com os comportamentos insanos, não vamos concordar com isso. Nem indiferença ante as agressões do mal, mas uma decisão de permanecermos em estado de vigilância ativa, sem os altos e baixos das emoções em desgoverno.
Gente, está fazendo sentido a lição de hoje? Eu espero que esteja fazendo sentido, que para mim hoje fez mais sentido do que sempre faz. Porque eu gostei muito da Joana nos trazer o segredo da paz, gente. Porque a música, tem uma música linda que todo mundo conhece, né? A paz, pelas crianças, a paz, pela paz, não sei o quê. Linda, até choro. Mas a gente não consegue aprofundar, sim, entender o aprofundamento da frase de Jesus, que no final a gente vai fechar com ela, porque eu fiz questão de anotar e vou dizer onde está lá na Bíblia Sagrada, nos Apóstolos. Então, quando não se está impregnado pela compreensão do progresso de todos, o ego produz situações muito especiais em benefício próprio. Viver egoisticamente é viver em benefício pessoal. Quando ele faz isso, vejam bem, liberando arquivos do inconsciente que dão lugar a conflitos que ressurgem porque não foram realmente superados. Então, quando o ego não consegue superar os conflitos que estão lá dentro do nosso inconsciente, eles vão ressurgir. Com certeza, em formas de distonias, muitas vezes, né? Das depressões, das paranoias, das neuroses. Né? Então, ele vai ressurgindo, ele vai escoando isso de alguma forma, porque isso não pode ficar toda a vida sem resolver. Então, a Joana, ela nos convoca, ela nos aconselha. Joana pode aconselhar, Joana pode. Para que cuidemos, para que os nossos atos sejam resultados de reflexão profunda, que nos propicie a escolha certa do caminho a seguir. Olha que conselho maravilhoso, nossa, coisa linda. A gente até conhece frases desse estilo, mas para a gente cuidar dos nossos atos, para que eles possam ser resultados da nossa reflexão em profundidade e que vá nos propiciar a escolha certa do caminho a seguir, porque muitas vezes numa estrada o caminho se bifurca. E quando esse caminho se bifurca, é o grande momento da solidão humana. De Joana, sobre Maria de Magdala, quando ela precisa escolher o caminho, não sabia. E se nós entregarmos essa dúvida da encruzilhada, para onde eu vou, com certeza a nossa voz interior vai nos orientar. Porque tudo aquilo que pedimos a Deus, Ele nos dá. Como Deus negaria a nós se nós pedimos a Ele um caminho? O melhor caminho, Senhor, que seja feita a tua vontade. Mas ela diz, sabe como? Tomando o Evangelho de Jesus como roteiro para o comportamento. E em qualquer situação desafiadora, perguntarmos: como faria o mestre caso fosse ele que tomasse? Qual a decisão que ele tomaria? Só de amor mesmo. O que Jesus nos falaria? E agora, gente, eu achei engraçado isso que a Joana falou, que ela inventa assim, umas coisas tão engraçadas, interessantíssimas, nunca pensei nisso, quando ela diz: essa indagação abre o matagal dos tormentos habituais. Ela faz umas comparações interessantíssimas. E eu pensei naquele, sabe, aquele matagal que a gente vê em filme de terror, aquela coisa mesmo. Eu imaginei aqui.
Nossa, matagal dos tormentos habituais, a gente tem um matagal na cabeça. E como luz meridiana, a luzinha que clareia o pensamento, né? Essa luzinha clareia o pensamento e vai facultar o nosso encontro, o encontro seguro da trilha a percorrer. Então, se nós virmos esse matagal horrendo de confusões, se nós, através do nosso pensamento e oração, nós podemos clarear o nosso caminho, uma trilhazinha que seja, a gente tem que sair correndo por ali, porque é o caminho certo. Não vamos nos perder no matagal, hein, gente? Agora vamos, ao finalizarmos, nós vamos falar um pouco de Jesus, que é a melhor parte, quando ela diz: quando Jesus nos prometeu a sua paz, ele nos afirmou que somente ele poderia dar, não é mesmo? Ele, quando diz: eu vos dou a minha paz, só ele que tem essa paz, que tudo isso que a Joana descreve de paz, Jesus já tinha há muito tempo. Isso porque esta é consequência do comportamento individual na vivência dos postulados por ele ensinados e vividos. Porque Jesus, ele viveu os ensinamentos, né? O que ele ensinou e o que ele viveu. Então, isso já é uma lição, por isso que a gente tem um matagal. Se nós fizéssemos direitinho a lição, era tudo, como é que a gente fala? Quando aquela maquininha, né, vai limpando o mato, estaria tudo bonitinho hoje. Ah, não, a gente ainda tem um matagal na cabeça. E ela fala da serenidade de Jesus. A sua serenidade em todas as situações nos demonstrou a grandeza dos seus valores éticos, né, dos valores éticos de que ele era portador. Jesus podia nos falar de qualquer coisa porque ele vivia o comportamento ético. Engraçado que a gente esquece que Jesus sabia que seria traído por um amigo, negado por outro, né? Judas e Pedro. Mas ele não demonstrou nenhuma contrariedade e nenhuma decepção. Antes, lhes revelou com delicadeza os perigos em que tropeçariam. Uma pausa aqui, rápida. Os amigos espirituais, em nossas orações, ou até na casa espírita, quando alguém nos sugere o caminho que pode não ser muito bom, a gente a si mesmo nega e vende. Né? Mas ele falou dos perigos que eles iriam tropeçar. E quando a tragédia foi consumada, quem ele buscou primeiro? Judas, né? Que se suicidara nas regiões tormentosas por onde se atirou. Mas conta-nos a história ali, né? O pessoal que ele não quis seguir com Jesus quando Jesus esteve lá por vergonha. Ele não conseguiu aceitar o convite do mestre. Quem foi lá depois? Quem adivinha? Que conseguiu, chamando-o de filho, o arrebatou. Maria Santíssima, a mãe de Jesus. Ai, eu fico tão emocionada quando eu lembro disso, meu Deus. Então, e Pedro? Ele convidou Pedro para pastorear o seu rebanho. Eu quero saber de nós quem tem essa grandeza nesse sentido. Claro que já temos movimentos generosos, já trabalhamos, a gente acha, né, que já trabalha bastante, mas quando a gente escuta isso,
Quando a gente lê uma coisa assim, eu fico, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu ainda não fiz nada. Mas aí ela diz o seguinte: se desejas essa paz, segue o mestre, imita-o. Imita-o sempre que possa. E sem que nos apercebamos, estaremos entesourando a paz que nos fará verdadeiros filhos de Deus. Aí, como eu não consigo sossegar, em João 14, 26, 27, a frase de Jesus é: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Claro, o mundo não tem nada para dar. Não se turbe, eu não sabia que tinha esse complemento, hein? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vamos lá, lê em João 14, 26, 27, sobre a paz de Jesus. Graças a Deus. Assim, encerramos mais uma reflexão da noite de hoje. E vamos fazer aquela rogativa ao Senhor nesse momento. Né? Vamos lembrar de Joana dizendo que a rogativa, né, a prece, ela vai andando, voando nos bairros, pelas cidades, pelo mundo. Então, nós vamos, nesse momento, unir os nossos pensamentos e os corações para rogarmos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, seu Filho, nosso irmão maior, que essa paz que Ele nos convida e nos promete, que possamos cultivá-la dentro de nós, Senhor, através das palavras mágicas de Joana de Ângeles, que ela nos trouxe para refletirmos e estudarmos profundamente. Se adquire paz trabalhando, servindo. E é essa paz, Senhor, que te suplico nesse momento. A paz no mundo, Senhor. Senhor, te suplicamos de joelhos. A tua misericórdia sobre este planeta que não se cansa de chorar pela dor de ver os seus filhos se destruindo em guerras, em ódios descabidos, porque coisas tenebrosas estão chegando ao mesmo tempo nos avisando. É hora de escutarmos o Senhor. Por isso te pedimos, Jesus, governador deste planeta, que amamos profundamente. É a nossa casa universal. Ampara esse planeta, Senhor, com a luz branca da paz universal. Volte os seus olhos misericordiosos e que a luz dos seus olhos ilumine a todos os corações. Graças a Deus. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada a todos que participaram, aqueles que ainda vão participar. Quero mandar sempre o meu beijinho para a Olga, querida, que está sempre nos vendo, mas não aparece nos chats. Espero que ela um dia se atreva a aparecer nos chats para nos dar a boa noite. Gente querida, um beijo no coração, um final de semana de paz, mas com os exercícios que eu pedi para escrever, tá? Vou cobrar. Um beijo, fique com Deus.
Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.